Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Solange? E hoje nós vamos estar respondendo nossos telespectadores, né? Em primeiro lugar, queria parabenizar, porque como é bom, né? Quando a gente vê que as pessoas realmente assistem, se interessam pelo que a gente está falando, né? Porque eu falo assim que é uma informação que o escritório está dando para a nossa cidade de Jaú e para todo o Brasil, né? E o pessoal se interessa. E hoje, qual foram as perguntas? Aí nós vamos falar sobre que tema? Nós vamos falar um pouquinho, Solange, sobre prescrição e decadência em relação aos benefícios previdenciários, que é uma questão que sempre vem à tona conforme os assuntos que nós vamos tratando. E assim, eu fico muito satisfeita de ver as pessoas não só acompanhando, mas também questionando, que é uma demonstração de que estão compreendendo aquilo que a gente tenta passar de uma forma que chegue ao maior número de pessoas, porque nós sabemos que o direito tem uma linguagem própria, sim. Né, um pouco mais rebuscada, que às vezes a gente acostuma com ela no dia a dia e de repente, ao passar a informação, a gente precisa tirar esses verbetes jurídicos, né, para que as pessoas possam fazer essa melhor compreensão sobre os temas. E assim, eu fico satisfeita de verificar as pessoas fazendo esses contatos, porque é uma demonstração de que a informação está chegando de uma forma acessível a todos, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço, né, para Marilena Moya aí, que assiste todas as dicas da doutora. Inclusive, ela veio até com uma pergunta, né, que é sobre o que nós vamos falar, né? É sobre assim, ela me perguntou, vou falar na língua assim que o povo pergunta, né? Isso aí. Ela me perguntou porque ela é beneficiária, né? Que o esposo morreu, mas isso eu não lembro direito, faz mais de 30 anos, né? E tá sendo defasado o salário. E ela perguntou lá, né, numa entrevista da doutora, se ela pode estar entrando, né, para ver realmente esse benefício, se pode estar aumentando, como que funciona, se tem data. Será que a doutora podia estar respondendo? Este detalhe que a Solange passou com relação ao tempo que ela já vem recebendo essa pensão é o que gera em torno desse nosso tema de hoje. Porque existe uma previsão na Lei 8.213 de 91 que trata sobre essa questão dos benefícios previdenciários e sobre o prazo para você reivindicar seus direitos ou reclamar de um direito já concedido e que não concorda ou com os valores ou com o tempo apurado. Então, existe uma previsão legal sobre o tema. E com relação a isso, é necessário se atentar com aquilo que está previsto em lei, porque até o que eu vou passar um pouquinho de informação hoje no decorrer das nossas conversas, são os diversos questionamentos que já tiveram no STJ, na Turma Nacional de Uniformização, sobre esse prazo, que se vale ou se não vale, para verificar se pode ou não entrar com algum pedido, alguma revisão, porque existe uma questão de prescrição, como eu falei sobre o tema. É isso que eu ia falar, né? Para você explicar melhor sobre a prescrição. Porque assim, existe primeiramente uma posição de que o benefício previdenciário é imprescritível. Por quê? A legislação fala que é um direito fundamental. Todos os direitos fundamentais, que são direitos do cidadão, que está previsto na Constituição, você pode reivindicar a qualquer momento, tá? Então, o benefício é um direito que você pode reivindicar a qualquer momento da sua vida. Mas, a partir do momento que você reivindica esse direito, aí existe uma questão de prescrição, que é o vencimento das parcelas dos valores a receber. Que aí essa questão da prescrição
quinquenal que está prevista na lei. Então, o artigo 103 da Lei 8.213 de 91, ele é bem claro sobre isso e ele trata sobre a prescrição das parcelas vencidas, o que seja, aquelas parcelas que você ainda tem a receber, tá? O benefício previdenciário você pode reivindicar a qualquer momento da vida, porque lá fala que o fundo de direito, o seu direito, você pode reivindicar a qualquer momento, mas a partir que você reivindica, porque você verifica que você preencheu os requisitos da lei, você tem essa questão da prescrição dos valores a receber. Eu estava aqui pensando, enquanto a doutora está falando, a doutora está dizendo ainda quem não entrou com a aposentadoria, seria isso? Para fazer uma melhor percepção, que existem etapas e fases desses prazos que estão previstos na lei. Quem ainda não entrou pode entrar a qualquer momento. Quem já entrou pode cobrar somente aquilo que não está prescrito, que seja os últimos 5 anos, tá? E aí quem já entrou para reclamar de um direito que acha que não foi concedido de forma correta, aí nós vamos falar da decadência. Você tem daí um outro prazo. Esse já seria para quem já está aposentado. Isso. Tá, então para quem não está aposentado, ela tem o direito de entrar quando ela quiser. Isso. Inclusive, né, até fizeram uma pergunta para mim, né, um beijo, também tem até o nome das pessoas, né, a Ivete, né, Ivete Calabrese, um beijo para você. Ela fez assim: eu me aposentei, mas eu não quis receber porque eu quero o 100%. Aí disse que passou um determinado tempo, como ela não chegou a sacar nada, é assim mesmo. Isso mesmo. Né? Aí volta e ela falou assim: então eu tô certa, eu vou pedir mais pro final do ano que eu quero 100%. Então tem isso também. Aposenta, não vai receber. Isso. Porque se você faz o requerimento do benefício sem fazer esse planejamento prévio para saber o quanto vai receber, espera sair essa concessão para saber o valor, e se não concordar porque houve aplicação de alguma das regras onde reduziu o valor do benefício porque foi aplicado um percentual menor, você pode não sacar, não pegar aquele direito e aguardar um tempo maior, completar novos requisitos e pedir novamente com novas regras. Mas o direito adquirido ela não perde. Não perde. Digamos que no dia de amanhã ela não consiga continuar a pagar por algum problema familiar, financeiro, ela pode pedir aquele direito novamente, porque aí vai ser concedido, mas daí vai ser concedido a partir daquele novo requerimento. E foi engraçado que eu questionei ela, falou: você corre o risco de perder com essa nova lei aí, então isso daí não corre o risco, não pode ficar tranquilo. Isso, fundo do direito, o seu direito é imprescritível, você pode reivindicar ele a qualquer momento. Entendi. Aí existe uma questão dos valores a receber e os valores a reclamar. Entendi. Que aí existem prazos. Entendi. Doutora, mas se o INSS nega o direito à aposentadoria, também existe um prazo para que a pessoa entre com uma ação judicial, se foi negada? Sim. Aí existe essa questão da prescrição que se aplica. Por quê? Se o INSS negar esse direito, mas você acha que você preencheu os requisitos para ter direito àquela aposentadoria na data que você pediu lá no INSS, se você demorar mais do que 5 anos para entrar com essa ação judicial, você pode até ganhar ação, mas você não vai levar todo o valor. Porque você passou de 5 anos. Porque passou de 5 anos, vai prescrevendo as parcelas vencidas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para talvez ficar um pouco mais claro sobre isso. Digamos que no dia 1º de janeiro de 2018, a pessoa foi lá e pediu no INSS essa aposentadoria. Foi negado. Foi negado.
Ó, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Ela tem até dezembro de 2023 para entrar com essa ação judicial e não ter nenhum das parcelas vencidas prescritas. Ela pode ganhar, mas o INSS vai deixar de pagar pela questão da prescrição, tá? Então, se ela entrar com essa ação judicial num tempo inferior a 5 anos, vai suspender essa prescrição e ela vai conseguir receber pelo processo judicial todas as parcelas vencidas desde a época que ela fez o requerimento no INSS. Então é só esse prazo que existe na lei. Não, esse é o prazo da prescrição das parcelas vencidas. E aí vamos dizer que ela entrou com essa ação em 2018 e aí até 2028 ela não entra com ação. E aí? Aí entra o Instituto da Decadência. Decai o direito dela de reclamar aquele ato administrativo do INSS de negativa do passado. O INSS vai falar, não, mas assim, você demorou muito para querer reivindicar o seu direito. Eu neguei lá dia 1º de janeiro de 2018, você tinha 10 anos para entrar reivindicando o seu direito. Você não pode demorar tanto tempo para pleitear por uma ação judicial. Isso é por uma questão de segurança jurídica, para não ficar aquela situação pendente a vida toda. Ela até pode entrar com um novo pedido, mas não vai receber desde lá de trás e o juiz não vai reconhecer desde 2018. Porque ela não entrou no tempo determinado. Isso, porque o artigo da 103 da Lei 8.213 também traz essa previsão dos 10 anos. Você tem 10 anos para reclamar um direito negado ou para revisionar um direito que você entende. E os 5 anos seria? Das parcelas vencidas, dos atrasados que as pessoas costumam falar. Aquilo que você tem para receber em valores financeiros prescreve em 5 anos. Para você reivindicar o seu direito, você tem 10 anos para pedir. Se não pedir nesses 10 anos... Aí você tem que fazer um novo pedido. Aí entra o seu fundo do direito, você fazer nova solicitação. Doutora, a doutora disse que mesmo passando os 10 anos, ela pode solicitar novamente. Então não decaiu? Decai daquele requerimento feito lá atrás. Existe até uma súmula... Começa tudo de novo. Tudo de novo, né? Existe uma súmula da Turma Nacional de Uniformização, ela é a súmula número 81. Ela dispunha assim, não incide o prazo decadencial previsto nesse artigo 103 da Lei 8.213 de 91 nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela administração no ato da concessão. Então, quer dizer, se o INSS negou aquele fundo de direito, você pode ir de novo lá pleitear, tá? Não vai valer aquela data do passado, que eu falei no começo. Os direitos são imprescritíveis, mas você pode a qualquer momento fazer nova solicitação, tá? Então, assim, decai considerando aquele marco inicial do primeiro requerimento, tá? Resumindo, né? Se você ia ter alguma vantagem se você entrasse antes dos 10 anos, se você não entrou, vai começar do zero, você perdeu, né? É o famoso ditado popular que se aplica nessas relações jurídicas do direito: o direito não socorre quem dorme. Não já ouviu falar? Já. A doutora mesmo disse uma vez, né? Mas antes, doutora, antes de terminar, e sobre quem já está aposentado há mais de 30 anos, o seu salário está decaindo, ela tem como entrar para fazer uma revisão? A doutora já disse isso, mas como tem essa pergunta... Então, existe um questionamento bastante ainda em fomentação no Poder Judiciário,
Porque isso que eu tô falando para você, Solange, é uma previsão da lei de 1991 que foi inserida nessa lei de 91 por meio de uma lei de 2019, Lei 13.846 de 2019, falando sobre essa questão desse prazo decadencial, sobre essas questões advindas para quem está aposentado. Para quem está aposentado, né? Assim, veja, a lei é de 91. Você está me falando de um caso que a pessoa está discutindo um direito que foi atingido antes desta previsão da lei. Não, um direito assim, que tá decaindo. A cada mês vem menos. Mas o ato da concessão do benefício dela foi antes da lei de 1991 e antes dessa mudança legislativa acontecida em 2019, que deixou esse panorama daquilo que eu passei aqui para vocês. Então, assim, o direito dela veio antes dessas previsões e desses prazos. Então, existe uma discussão no Poder Judiciário que o direito da pessoa anterior às mudanças da lei que colocaram essa restrição de prazos ainda podem ser reivindicadas. Isso é um posicionamento doutrinário que aí precisa entrar judicialmente. Então ela tem que procurar um advogado. Só na justiça teria que procurar um especialista para analisar se ela tem esse direito atingido antes dessas mudanças legislativas, tá? Porque se foi antes, essa lei que colocou esses prazos menores é prejudicial ao direito dela. Então, lei posterior que prejudica um direito ou restringe um direito não se aplica ao caso concreto se o caso que se apresenta era outra lei na época. Entendi. Então é importante ela procurar realmente uma assessoria jurídica especialista no previdenciário sobre essa questão de prescrição e decadência do fato gerador do direito dela, para verificar se vai ser aplicado ou não esse prazo de 5 ou 10 anos, conforme o que está lá no requerimento do benefício dela, tá? Para verificar se esses prazos serão aplicados ao caso ou não. Entendi. Tá? Então, resumindo, né, antes de nós terminar, quem dorme, como que é? O direito não socorre quem dorme. O direito não socorre quem dorme. Então, todos vocês aí que estão com alguma dúvida, não é verdade, né? Tem que procurar um especialista em previdência porque às vezes você pode receber muito mais, você tem as vantagens e você está dormindo aí. Isso, realmente. Não pode ficar deixando o tempo passar, porque o tempo urge e o tempo voa. De repente, a hora que já viu, já se passou 10 anos, já se passou mais de 5 anos, aí você não vai conseguir receber todo aquele valor que você tinha direito. Então não pode demorar, não. E só antes de terminar, nós estamos gravando há mais de 2 anos e a doutora sempre fala, né? Sempre existe uma brecha. Sim. Não é verdade? Assim, as leis cabem interpretações diversas que você pode usar ao seu favor, né? Fazer essa interpretação favorável ao seu direito e não ao seu direito contraposto, né? E até nessa questão como o caso dessa telespectadora falou, que é de pensão por morte, existe um posicionamento até do STF que, se a aposentadoria do marido que gerou essa pensão por morte já aconteceu há mais de 10 anos, ela como pensionista, se a pensão não foi concedida há mais de 10 anos, poderia reivindicar o direito do marido. Por quê? Enquanto ele estava vivo, ele teve esse prazo de 10 anos para reivindicar o seu direito. Mas ela, como
esposa ou o marido não pode reivindicar o direito em nome de terceiro, mas a partir do momento que ele falece e aquela aposentadoria que foi concedida de forma inadequada repercutir financeiramente na sua pensão por morte, surge o seu direito de pedir a revisão daquela aposentadoria calculada de forma errada. Então, às vezes, ela pode, por ser pensionista, pedir a revisão do marido. Tá, mas eu acho que é até interessante ela vir, né, conversar com algum especialista, porque o marido dela, como faz 30 anos, ele nem chegou a aposentar, ele morreu por acidente. Então, ela ficou pensionista pela falta do marido, porque o marido ainda era jovem, né? Então, ele nem era aposentado. Mesmo assim, ela pode estar pedindo a revisão. Pode ser que sim, né? Sem analisar os casos em concreto, a gente não pode emitir nenhum parecer, mas pode ser que sim, pois a lei que existia na época da concessão da pensão por morte dela não previa esse prazo de 10 anos. Então, ela deve procurar um especialista para verificar essa questão da lei que se aplicava ao caso da data da concessão da pensão por morte dela, mas que às vezes pode pedir a revisão do próprio benefício do marido. Entendi. Porque às vezes o INSS, ao transformar aquele direito do marido que faleceu, ele não calcula certo e causa os reflexos numa pensão menor. É muito comum isso acontecer. Então, eu acho que esperamos ter respondido, né, doutora? Porque nós sabemos, né, às vezes as pessoas fazem perguntas, mas nada melhor do que procurar, né, uma pessoa na área da Previdência, e aí você traz todos os seus documentos, você tira todas as suas dúvidas, não é verdade? Aqui a gente fala mais assim, num geral, não é verdade? Isso aí. Nós aproveitamos os assuntos que os telespectadores apresentam para tentar trazer uma informação genérica sobre o assunto, para tentar clarear um pouquinho aquilo que pode ou não estar sendo beneficiada. Mas para ter certeza sobre se tem ou não direito, é necessário buscar uma consulta jurídica com um especialista. Nada de dormir aí, porque senão você que nos assiste, né, vai atrás dos seus direitos, não deixa aí não. Mesmo se não tiver nada para receber, mas pelo menos você tirou da cabeça. Não, eu procurei, deu tudo certo, não é verdade, doutora? Semana que vem tem mais, nós vamos estar respondendo aqui, tem pessoas perguntando, porque com essa lei nova aí, muitas pessoas têm dúvida. Eu já recebo, eu sou aposentada, agora meu marido morreu, eu posso receber também a aposentadoria dele? Mas isso só semana que vem a gente volta com o quiz da Previdência para você. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.